E aí galera, aqui é o Gui. O vídeo de hoje é a respeito de retração. Bom galera, então no vídeo de hoje a gente tem que falar um pouco de um assunto que vocês têm muito me pedido, que é a retração, Como que eu faço para buscar retração? Qual que é a diferença de retração para reversão? Então no vídeo de hoje a gente vai abordar todo esse tema, Qual que é a diferença de retração para reversão e como também a gente vai fazer para achar um bom ponto, como que a gente vai fazer para ter uma boa análise de retração, tá pessoal? Bom, então a primeira coisa que a gente precisa saber é entender, a diferença de que é uma retração e o que é uma reversão. Quando eu falo isso ou quando você vai ver qualquer outro trader falando, muitas vezes o pessoal confunde, O pessoal confunde reversão, o pessoal não sabe a diferença entre reversão e retração. E sim, logicamente, até pelo nome, Os dois têm nomes diferentes, então são duas coisas diferentes e é isso que a gente vai falar agora, tá? Então, a retração, tá, pessoal? Isso que é o assunto do vídeo, retração, tá? Retração, o que significa retração? Retração sempre vai ser a entrada para a mesma vela, tá? Retração, a gente precisa de um pavio, ou seja, a gente vai buscar na região para o preço retrair, ou seja, o preço encolher, O preço voltar a diminuir ali ou a subir, caso seja lógico. Num suporte o preço tem que voltar a subir na mesma vela, ou caso seja uma resistência, no caso aqui de resistência ou suporte, o preço voltar a cair, tá? Então retração é sempre mesma vela, tá? Que isso fique muito claro, ou seja, mesma vela, tá? Que isso precisa ficar muito claro na mente de vocês. Então, retração, mesma vela. Então, qual que é a diferença de retração para reversão, O que vai mudar? Então, aqui a gente vai ter do outro lado, a gente vai ter a reversão, tá? Não é o assunto desse vídeo, a gente não vai aprofundar em cima da reversão, mas a reversão é quando a gente busca uma zona para o preço reverter, ou seja, o preço mudar uma tendência, ou seja, a gente vai chegar numa região, por exemplo, aqui a gente tem uma região de suporte, tá, digamos no gráfico, a nossa vela chega, por exemplo, até essa região e a gente precisa que ela suba, tá? Então a gente pega a entrada para a próxima vela, ou seja, a gente pega a entrada nessa vela aqui para finalização nessa outra vela aqui, tá? Então aqui a gente tem a finalização dessa vela, ou seja, tem uma diferença muito clara entre retração e reversão. Reversão é próxima à vela, retração vai ser sempre a mesma vela, tá? Então, sabido a diferença entre esses dois, entre esses ambos, reversão e retração, que tem uma diferença, agora vamos mostrar para vocês como que a gente vai fazer para traçar essas regiões de retração e como que a gente vai identificar um gráfico bom para a gente operar essa retração, tá? Bom, primeiramente que a gente tem que entender que para a gente operar esse tipo de análise, a gente vai precisar de um gráfico com bastante pavio, ou seja, não adianta a gente querer pegar um gráfico liso, ou seja, um gráfico sem pavio para querer operar a retração, porque como a gente está operando tanto em M1 tanto em M5, tá? A retração serve em ambos os times, M15, enfim, mas nesse vídeo eu vou focar tanto no M1 e tanto no M5, que eu creio que é o que vocês mais operam. Então, a gente vai precisar de bastante pavio. Então, o primeiro passo é a gente achar uma região onde existe um pavio, uma quantidade muito grande de pavio, como por exemplo nesse exemplo aqui, tá? Vocês podem ver, tem bastante pavio, ou seja, é um gráfico com pavio, é um gráfico que recua, é um gráfico que sobe e desce bastante, ou seja, é um gráfico eficaz para a gente fazer esse tipo de análise, tá? Então, se o gráfico não tem pavio, já descarta ele, pula para um próximo gráfico para a gente poder operar a retração, tá? Então, primeira coisa, primeiro quesito para a gente ter no gráfico é sempre bastante pavio. Bom, outro quesito que vai nos ajudar bastante, tá? Isso aqui não é assim uma regra, não usem isso como uma regra, mas algo que vai nos ajudar bastante é um gráfico como esse, um gráfico que tem uma tendência muito clara, tá? Um gráfico onde está mais lateralizado, ou seja, a gente consegue buscar operações tanto na parte de cima do gráfico, tanto na parte de baixo, Se não viu o vídeo a respeito de consolidação, tenha no canal, que vai te explicar e vai te ensinar um pouco melhor como operar uma consolidação. Mas em consolidação, explicando para o pessoal, a gente pode operar tanto na parte de cima, ou seja, tanto em regiões de resistência, quanto na parte de baixo em regiões de suporte, ou seja, a gente consegue operar em ambas as situações, o que vai nos facilitar bastante para a gente conseguir mais pontos de retração, tá? Então, dando um exemplo, por exemplo, olha aqui esses pontos de retração, após o primeiro toque, olha quantas wins a gente conseguiria em um ponto de retração, Aqui deu o primeiro toque, ou seja, formou a região, aqui a gente conseguiria uma win, 2 wins, 3 wins, 4 wins em retração, tá? Então, a retração, principalmente agora, em final de abril, começo de maio, tá extremamente bom, tá? Hoje na live, não sei se vocês viram a live do dia 5/5, tá? 5 de maio de 2020, a gente fez uma live muito legal, a gente conseguiu 8x0 só operando retração, tá? Então a gente só operou isso, só operou retração, então foi vídeo aí bem interessante, tá? Então, primeiramente, vocês traçam a região de consolidação, tá? Que vai ajudar vocês a operarem isso, e aí vocês podem começar a buscar alguns pontos de retração. Beleza aqui, consegui achar uma região
um par com bastante pavio, consegui achar uma região de retração. Agora o que eu vou fazer, né? Como que eu vou traçar, né? Como que eu vou achar uma região forte? Bom, primeiramente as regiões mais fortes para a gente conseguir uma para a gente conseguir uma retração, pontos bons são fundos ou topos de H1, ou seja, 1 hora, tá? 1 hora, vou escrever aqui, tá? H1 significa 1 hora, ou seja, são topos e fundos de H1. Então, se tu clicar aqui, por exemplo, se tu vir aqui mudar para 1 hora, tu vai ver que aqui a gente tinha um topo de H1, tá? Vocês podem ver, olha quantos topos de H1 a gente tinha. Então, essa aqui é uma região muito interessante para a gente buscar uma retração, porque são topos de H1, topos de H1 é muito forte, tá? Muito interessante esse tipo de região. Então, fica a primeira dica, buscar topos de H1. Fundos de M15, topos de M15 também são ok, são duas regiões interessantes para a gente operar, mas a gente tem que sempre buscar regiões onde são extremidades, tá? Então nunca busque regiões, principalmente de retração em meio de gráfico, ou seja, olha aqui, e aqui a gente tem uma região legal para retração. É muito no meio do gráfico, né? Entende que a gente tem uma consolidação aqui, tá? A gente tem essa consolidação, eu vou pôr ela em amarelo agora, tá? Para vocês conseguirem ver melhor. Vou pôr em amarelo, tá? Para vocês verem, isso aqui é a nossa consolidação, tá, pessoal? Tudo isso, o preço trabalha dentro dessa região. Ele não vai nem muito para baixo e nem muito para cima disso. O preço trabalha dentro dessa caixa. Então, a gente tem que saber que o preço, ele vem de cima, vem buscar a parte de baixo. De baixo, ele vem buscar a parte de cima. E assim o preço vai trabalhar. Ou seja, a gente não pode querer buscar uma região muito intermediária, ou seja, muito no meio do gráfico, porque pode ser que a gente acabe perdendo a nossa operação, tá? Então, é sempre muito importante a gente buscar regiões de extremidade para a gente conseguir pegar a nossa retração, tá? Então, busque regiões de extremidades, busque regiões de suporte e resistência ou LTA, LTB, tá? Tem vídeo no canal aí que eu explico a respeito de LTA, LTB e suporte e resistência. Não vou entrar a fundo nesse vídeo para não ficar muito grande, ser um vídeo bem didático, tá? Mas vocês podem olhar aí no canal que vocês vão achar esses vídeos. Então, primeira coisa para a gente não fazer, o que não fazer para a gente buscar uma retração é buscar em consolidações regiões de intermediária, tá? Regiões de meio de gráfico. Então, olha aqui, né? O primeiro toque já foi aqui, a gente já conseguiria uma retração aqui. O primeiro toque foi aqui, a gente já conseguiria várias wins aqui, ou seja, uma região de retração nos daria várias vitórias, tá? Nos dariam várias e várias e várias vitórias aí e seria bem interessante aí as nossas análises, tá? Bom, pessoal, eu vou mostrar mais um exemplo para vocês aqui, tá? Que a gente buscou hoje de manhã na nossa sala de sinais essa análise, caso queira entrar também no final do vídeo ou aí na descrição tá o link, tá? Olha aí essa análise, que bonita que ela foi feita, tá? Esquece, tá? Finge que tu não existe o gráfico, tu não conhece o gráfico para frente disso, mas olha que região testada, né? 1, 2, quem conhece meu operacional sabe que eu busco o terceiro toque após o rompimento, ou seja, seria a entrada perfeita de terceiro toque, tá? Então aqui a gente já tinha uma região de apoio, primeiro toque, segundo toque, e vocês podem ver aqui, ó, teria o terceiro toque. Esse terceiro toque aqui, excelente, tá? É a melhor oportunidade de entrada já. Para quem não viu o vídeo de suporte e resistência do terceiro toque, é o toque mais forte, o melhor toque que a gente pode buscar dentro das opções binárias para a gente buscar uma análise e também tanto agora em quesito reversão quanto retração, mas como o assunto é retração, olha que bonito que foi essa vela, né? O preço toca nessa região, quando ele toca, ele já retrai, termina aqui em cima, né? Aqui é o fechamento do candle, ou seja, dá uma vitória bem tranquila para a gente, tá? Então, sempre busque regiões fortes. Gui, mas essa aqui não é uma região mais de meio de gráfico? É mais de meio de gráfico, né? Além da gente não ter uma consolidação tão formada até essa região, né? Vocês podem ver que até aqui a gente não tinha uma consolidação muito clara, a gente ainda tinha uma micro tendência de alta, né? Ainda dava para considerar isso aqui como uma pequena tendência de alta, né? Buscando aqui a série T, enfim, dava para a gente considerar isso aqui uma tendência de alta ainda, ou seja, aqui era uma entrada a favor da tendência, tá? Para vocês verem que nem sempre a gente vai ter uma consolidação, claro, não é um gráfico extremamente íngreme ou inclinado, então é um gráfico ainda bom da gente buscar essa análise, mas como vocês podem ver, região de terceiro toque, tá? Então, o operacional para buscar retração ou para buscar reversão não vai mudar. A gente sempre tenta buscar regiões de terceiro toque, ou regiões de topo de H1, ou regiões de fundo de H1, ou regiões extremamente de extremidades, tá? Então, uma dessas coisas a gente vai ter que buscar e aí a retração vai dar certo, tá? Vai ser uma retração bem tranquila, uma retração bem bonita. A gente vai conseguir vitórias, tá? Mostrei exemplos para vocês aqui, vários. Acho que a retração é sim um dos melhores pares, um dos melhores jeitos de se operar nesse momento. A gente está tendo muita retração, tá? Tanto em M1, tanto em M5. Recomendo muito que vocês operem retração em M5, tá? Acho que é o melhor
time frame para se operar a retração que existe, não existe um time melhor que o M5. Dá para a gente fazer em M1 também, como vocês vão ver, mas aí a gente vai ter que cuidar da questão do time, né? Muito curto, a gente só vai ter 30 segundos para buscar uma operação e não 4 minutos e meio como a gente tem na vela de M5. Ou seja, não é tão interessante buscar em M1. Aconselho vocês, tá? Esse vídeo é mais focado no M5 porque realmente o M5 é muito mais interessante a gente buscar uma retração, tá? Então, busquem pontos de retração onde são extremidades, busquem pontos em topos de H1, em fundos de H1 e também em finais de consolidação, ou seja, nas extremidades, tá? Isso aí vai dar as melhores oportunidades para vocês. Pullback é interessante, mas é bem mais difícil, não é muito legal de se buscar, tá? Não recomendo de forma alguma que vocês busquem pullbacks. Sempre suporte, resistência, as coisas mais fáceis, mais tranquilas e mais básicas para a gente ter uma assertividade boa em retração e a gente conseguir um resultado básico, tá? Então, isso aqui é um vídeo para os iniciantes, é um vídeo para os intermediários, para os avançados e para todo mundo que gosta e quer operar a retração e tem uma dificuldade, não sabe onde traçar as zonas. Então, espero que tenha esclarecido, espero que tenha entendido um pouco melhor de como buscar essas zonas de retração, tá? Essas zonas de consolidação sempre vão ajudar vocês e sempre também tem, tá? Vou indicar alguns pares para vocês. Euro CHF é um par que tem muita consolidação e muita retração. GBP, NZD, CAD e JPY hoje estava extremamente legal, vai depender muito do dia, tá? Mas também GBP Audi são pares muito legais, Audi CAD é um par muito bom, Euro CAD, Euro Audi, tá? Então são vários pares que vocês podem ficar atentos, que são pares que tendem a ter uma retração muito bacana, muito interessante, além de ser extremamente assertivos, tá? Então, retração é um operacional muito forte, tá? Com uma assertividade muito interessante, então espero que vocês tenham entendido um pouco melhor como operar, tá? Tem vários. Ah, Gui, mas tu não operou na prática. Cara, o que não falta é vídeo e live no canal ensinando vocês aí na prática a buscarem retração, tá? Então, lá no Instagram, inclusive sigam a gente lá no Instagram, tá? @clubeintrader, tem várias operações que vocês podem ver a respeito de retração, exemplos lá para vocês, inclusive o exemplo que está aparecendo aí na tela, né? Tá lá no Instagram para vocês também desse valor dessa entrada que eu fiz para vocês, tá? Então, tudo no Instagram, sigam a gente @clubeintrader para também fortalecer lá. Não esqueçam de deixar o like no vídeo caso vocês tenham gostado, né, pessoal? E também, é claro, se quiserem fazer uma mentoria ou participar da sala de sinais, clubeintrader.com.br, tá, pessoal? Então, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por verem o vídeo, tá? Tamo junto e até o próximo vídeo, pessoal!